Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu quero que a gente possa estar tratando a respeito do povo de Israel no deserto, aquele período logo depois que eles saíram do Egito. Bem, para que a gente possa estar tratando sobre isso, eu quero que a gente possa relembrar tudo aquilo que eles viveram até antes, porque é uma parada muito doida, você parar para pensar a quantidade de coisas que Deus fez, a começar pelas 10 pragas, porque uma das coisas que Deus fez as 10 pragas aconteciam com os egípcios, mas não acontecia com o povo de Israel. E isso é muito doido. Então, tanta coisa acontecendo de um lado, mas do outro não acontecendo, dando para ver o quão Deus é poderoso, porque ele enviou lá as 10 pragas, mas ele conseguia separar o povo, conseguia separar quem sofria e quem não sofria. Então, nisso já podemos ver o quão poderoso Deus é, o que ele consegue fazer. E depois, quando eles saíram do Egito, Deus já estava ali se apresentando como uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, como proteção, como guia. E não bastasse isso, o mar ainda se abriu, o mar vermelho se abriu diante deles para eles poderem passar com a terra seca. Ou seja, imagina um mar, aquele mar se abrindo, aquela quantidade de água toda, e você pisar na terra e ela não estar nem úmida, ela estar totalmente seca. Foi dessa forma com que Deus abriu o mar. E o povo de Israel viu tudo isso, viu todas essas manifestações de Deus, viu todos esses milagres, toda a provisão que Deus trouxe sobre eles. E depois, quando eles começam quando eles entram no deserto, para eles poderem ir até a terra prometida, que Deus havia prometido lá para Abraão há muitos anos atrás. Quando eles entram no deserto para ir até essa terra prometida, uma terra que mana leite e mel, começa algum dos problemas. Começa as reclamações, começam a sentir sede ou sentir fome e começaram a reclamar, viviam reclamando. E aí Deus provia. Deus proveu a comida para eles o tempo todo, a começar pelo maná. Cara, caía comida do céu diariamente. E quando era sexta-feira, que não ia cair ali no sábado, para o sábado, no dia anterior, não, eles podiam pegar o dobro e a comida no sábado não ia estragar. Sendo que nos outros dias ela estragava do dia para o outro. Então não era, eles não podiam guardar. Bem, Deus fez sair água da rocha, fazer água brotar de rocha para eles poderem beber. Deus tratou a água de lugares ali, onde antes eram amargas e depois deixaram de ser, com Deus tratando aquela água para que eles pudessem beber. Deus saciando a fome e a sede deles. As roupas deles não desgastando, não tendo problema algum. Deus ainda ali como nuvem, com uma nuvem, coluna de nuvem, os guiando, e também como uma coluna de fogo à noite. Olha que doideira, olha quantas coisas Deus fazendo, quantas coisas Deus se revelando, mostrando, provendo. E ainda assim eles reclamavam. E aí começa um dos primeiros pontos, aonde talvez você esteja pensando, como a galera consegue fazer isso? Como o povo ficou desse jeito? Por que eles reclamaram tanto? Por que eles não confiaram em Deus? E eu digo que eu fui o primeiro a fazer isso, entre nós aqui nesse momento. E eu digo que eu fiz isso. Eu comecei a questionar e eu comecei até a falar com Deus assim meu Deus, como isso? Por que eles simplesmente não confiavam? Olha a quantidade de milagres que o Senhor estava fazendo. Olha a quantidade de coisas que o Senhor fez. E ainda assim reclamavam. Como que eles poderiam fazer tal coisa? Como que eles ainda conseguiriam reclamar? E Deus falou comigo que eu muitas vezes sou igual a esse povo. E isso foi um choque para mim, foi algo muito forte. E aí, por quê? Por que eu poderia ser comparado a esse povo que muitas vezes ficava reclamando? Bem, o ponto é justamente que muitas vezes Deus se revela, Ele provê, Ele faz tanta coisa em nossa vida. Nós começamos a desenvolver a intimidade com Ele, conhecendo cada vez mais dele. Mas quando a gente para ali numa dificuldade, em algum problema, ou até no deserto, que é um lugar que muitas vezes não tem água e a comida ali direito, a gente começa a reclamar. E eu era eu ficava reclamando o tempo todo, eu começava a reclamar, começava a achar que dali é ruim, e ficava falando, meu Deus, por que isso? Por que eu tô passando por isso? Só ficava questionando. E Deus mostrou que eu tava sendo igualzinho a esse povo, que eu tava sendo igual a eles, porque quando passava pelo problema, eu reclamava em vez de confiar, em vez de clamar por Deus.
E esse é o primeiro ensinamento. Que a gente possa aprender com eles e ver que muitas vezes Deus faz tanta coisa na nossa vida, mas depois a gente já começa a reclamar quando a gente passa por algo parecido no momento depois, em vez da gente confiar e trazer à memória o que Deus fez, quem Ele é, e a gente assim continuar perseverando em Deus, a gente reclama. Em vez da gente orar, clamando a Deus por de novo vê-lo fazendo aquilo dali, tendo cada vez mais confiança nele, já chega aí reclamando. E que a gente possa mudar isso, que a gente possa confiar em Deus. E das coisas mais doidas com relação ao povo de Israel, quando eles estavam ali no deserto, é que isso me mostra um dos problemas quando a gente não confia em Deus, quando a gente não se rende a Ele por completo. Porque o que eles fizeram quando Moisés subiu ao monte e ficou tanto tempo com Deus, escrevendo as tábuas da lei, que Deus deu as tábuas da lei para Moisés, para dar para o povo, e ali Moisés estava com Deus, dando instruções a ele de tanta coisa, e o povo começou a falar que Moisés estava demorando demais, e pediram a Arão, irmão de Moisés, para fazer um bezerro de ouro para eles. E quando Arão fez, o que falaram? Esse é o Deus que os tirou do Egito. Eles pararam de confiar em Deus. Eles pararam de esperar em Deus e simplesmente fizeram uma imagem de ouro e falaram que esse era o Deus deles e que fez tudo aquilo. Eles viram tantos milagres, eles viram tantas coisas e depois ainda disseram que era outro Deus que tinha feito aquilo. E isso me mostra que muitas vezes nós no deserto, ou não só no deserto, em outras circunstâncias da vida, talvez por a gente não estar vendo a Deus, talvez por a gente não estar entendendo o processo que estamos passando, talvez por aquilo que a gente está sentindo e a gente não ir até Deus e não confiar nele, a gente vai falar que algo lá no passado que a gente antes falava que era Deus, que antes glorificava Deus por isso, a gente fala, não, na verdade foi tal coisa que fez. Foi o quão inteligente eu sou, foi por causa da faculdade que eu fiz, foi por causa do meu emprego, que ele é o que provê tudo para mim, por causa do meu emprego, eu tenho um bom salário. Cara, a gente começa a colocar a manifestação de Deus em outras coisas, a providência de Deus em outras coisas, e eles se tornam ídolos, assim como aquele cordeiro de ouro se tornou um ídolo. E isso me mostra como a gente tem que confiar em Deus, e a gente não pode mais olhar para trás. Ainda que você tenha entrado no deserto e você esteja sentindo saudade de algo, cara, lembre-se de quem Deus é, de que é Ele que proveu, de que é Ele que fez, não reduza quem Ele é a algum ídolo, alguma coisa. Nem dê a glória que é devida a Ele a qualquer outra coisa, ainda que seja o dinheiro ou seja o que for, a sua inteligência, a sua força. O outro ponto que me chamou muita atenção, e isso foi uma decisão que eu tomei, refletindo sobre isso e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Porque eu também lembro dos 12 espias. Os 12 espias foram mandados por Moisés para poder ver a terra prometida, a terra de Canaã. Eles foram olhar como é a terra, quem morava ali, como era tudo. E ao final de 40 dias espiando a terra, os espias vieram falando ao povo, verdadeiramente essa terra mana leite e mel, é uma terra muito boa. Só que tem um porém, que 10 falaram. Ali habitam gigantes, ali habitam povos que têm muralhas, cidades fortificadas, que moram no alto das montanhas. E, principalmente olhando para os gigantes, eles até chegaram a falar, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Não é possível a gente conseguir habitar nessa terra. Olha o que Caleb vai dizer. Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele foi diferente do que os outros 10 estavam falando. Que os outros 10 estavam desanimando o povo, falando que não era possível entrar naquela terra. Mas ainda assim, quando ele confrontou isso, ele falou, não, a gente vai, vamos lá, que a gente vai prevalecer contra eles. Eles ainda falaram, não, não tem como. E ficaram diante de todo o povo de Israel, falando que não tinha como, desanimando o povo, ao ponto que o povo quis voltar para o Egito. É interessante o que Josué e Caleb, dois que fizeram parte dos 12 espias, olha só o que eles falam.
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Só que vai dizer também a Bíblia que ainda assim o povo não queria mais saber. Eles se apegaram demais ao que os outros 10 espias falaram que não tinha como. Mas Josué e Caleb, eles confiaram. E sabe uma coisa que a gente pode ver mais à frente? Que Josué e Caleb, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Todo o restante do povo não entrou. Somente os filhos deles e os filhos dos filhos. Eles entraram na terra prometida porque Deus falou, chega. Não deu mais para aquele povo. E Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que permaneceram em Deus, que confiaram em Deus e eles entraram na terra prometida. Isso fala muito comigo porque eu percebi que muitas vezes eu me comportava como os 10 espias. Aonde eu reclamava, aonde eu não confiava em Deus plenamente, ainda que eu via tudo que Deus fez. Eu olhava para os problemas, olhava para as situações, olhava para as adversidades e falava, não tem como. E quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração e me mostrou que muitas vezes eu me portava como os 10 espias, eu decidi ali mudar. Eu decidi ali confiar. E não estou dizendo que a partir de então começou a ser só flores, só coisa boa e foi fácil, não. Josué e Caleb continuaram no deserto, mas eles confiaram e eles saíram do deserto. Cara, que a gente possa confiar em Deus no deserto, que a gente não queira voltar para o Egito, que a gente não queira voltar para a vida que passou, para a vida que já não nos pertence mais, para aquilo que Deus tirou da nossa vida, que a gente confie em Deus, ainda que pareça difícil, ainda que não pareça que a gente vai conseguir, mas que a gente confie em Deus porque Ele é Deus do impossível, Ele pode fazer muito mais, e Ele diz que Ele é o nosso Deus, e Jesus morreu na cruz por nós, Ele não morreu à toa na cruz. Ele morreu por nós e que a nossa esperança esteja muito maior na vida que teremos em Cristo Jesus na Nova Jerusalém, independente da dificuldade que a gente esteja passando, que a gente sempre lembre que tudo que Deus tem para nós não depende dessa terra, não depende do que está acontecendo ao nosso redor. A nossa confiança, a nossa esperança em Cristo tem que permanecer, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele ressuscitou e Ele não vai morrer nunca mais. E Ele ressuscitou e com Ele poderemos viver eternamente na Nova Jerusalém. Que a gente seja como Josué e Caleb, que confiou e perseverou em Deus, ainda que teve que passar pelo deserto. Que a presença de Deus seja o nosso anseio. Que a gente não olhe mais para as adversidades, para os problemas, não queira mais a Deus. Que a gente queira voltar à vida anterior. Não, que a gente continue confiando no Senhor, trazendo à memória quem Deus é, trazendo à memória tudo que Deus fez, e assim crescendo nele, e assim continuando e perseverando no Senhor. E assim chegando à Terra Prometida, e muito maior do que a Terra Prometida, que são as promessas que Deus faz para nós nessa vida, será a Nova Jerusalém, será onde Deus habitará conosco. Que a gente possa ansiar por esse dia e que isso nos consuma, que a gente viva por isso, independente da dificuldade do deserto que a gente passa, e que a gente possa aprender com esse povo, que a gente possa aprender com o erro dos outros, para não repetir os mesmos erros. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus.